Continuação do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, página 460. Tal e outras conto o seu Ornelas, senhor de prosa muito renovada, pelo que por todo o seu orar, deixei com ele a mão. Ainda que às vezes eu ficasse em dúvida se competia, sendo eu um chefe, aturar que um outro fiasse e tecesse, guiando a fala. E também, com o tardio da noite, veio a hora de se desapear da mesa, e eu teimei em rejeitar a oferta de cama e catre em quarto ou sala, mas fui fora caçar o meio da minha gente. Por sinal que eu armei rede entre um cajueiro e um genipapeiro, perto dos currais, e para o segundo sono mudei de rearmar, de faveira para faveira, lá para o centro de uma cerca. Mas na mesa, aquele menino guirigó, na sua ser vergonhice inocente da sua pouca geração, tinha adormecido, conhecido antecipadamente, e eu consenti que as mulheres o carregassem, coitadinho, do diabinho, pesado como uma marmota, e levassem para dormir sei lá onde. Por ele, entre colchão e lençol, a vida inventa. A gente principia as coisas, só não porque, e desde aí, perde o poder da continuação. Porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. Assim eu tinha trazido o pretinho gurigó, o sucruiu, e agora ele estava indo para se deitar no limpo e fofo, nos braços das jovens e donzelas carregado. Somente que, inteirado do sono, ele mesmo disso não soubesse, nem aproveitasse do que eu, em sua existência dele, era que estava se sucedendo. Após, boa noite o senhor tenha, chefe, como um aprazível amanhecer. Assim, seu Ornelas me saudou, ao que eu, regozijado e bem servido, retribuí a ele quase com aquelas mesmas palavras. As partes que se deram ou não se deram, ali na Barbaranha, eu aplico não por veso meu de dar delongas e espalhar o tempo maior do Senhor como meu ouvinte, mas só porque o compadre meu, Quelemem, deduziu que os fatos daquela era faziam significado de muita importância em minha vida verdadeira, e estradamente o caso relatado pelo seu Ornelas, que com a lição solerte do doutor Hilário se tinha formado, aí narro, o senhor me releve e suponha. No outro dia, acordei com a boca amarga e doce, e o través de baixar alguma ordem comandado. Esse dia, com essa noite, não se pertencia. Achamos de recrutagem os cavalos que pudemos, o que foram os 10, os burros e as mulas também contados. O seu Ornelas honrava os atos, além do que quis que eu lhe falhasse para a festa com o meu povo, mas eu achei mais sobressaído ir mesmo embora. Exato, semeei para trás de mim o bom ensejo, para poder ser de vir a colher. Mais para diante outros sim. Deixe-me ver aqui. Tão bons e melhores. Sincero dito. A gente agradeceu, subindo todos em celas, e a limpo seguimos. Amanhã ainda com diversas claridades. Seu Ornelas externou as despedidas com um chutotó de foguetes. E conforme se lembrou de mandar começar a soltação, cujos, por bem, uma meia dúzia, o pessoal deu vivas, gloriando o mastro com a bandeira do santo, ao que, pelo mais, puxei em frente, pondo meu cavalo com espora ré de pernas, deciso. Rompemos umas 2 léguas, em estradas de muita areia, mas eu já estava agastado. O que nessa vida muda com mais presteza é lufo de Noruega, caminhos de anta em setembro e outubro, e negócios dos sentimentos da gente. Assim, de repente, eu achei que a conversa com aquele seu Ornelas tinha me rebaixado. Aos poucos eu tinha perdido a vigiação da minha alçada, no acaso da presença dele, debaixo daqueles telhados. A opinião das outras pessoas vai se escorrendo delas, sorrateira, e se mescla aos tantos, mesmo sem a gente saber, com a maneira da ideia da gente. Se sério, então, eu tinha de apertar os dentes, dredgem, amoco, ou pôr seus olhos, a cuspir para diante, alguma instância
das outras pessoas pegava na gente. Assim, feito doença, como retardo, apartado de todos, era a norma que me servia no sutil e no trivial. A culpa minha maior era meu costume de curiosidade de coração. Isso de estimar os outros muito ligeiros, defeito esse que me entorpecia, o tanto que daí depois essas pessoas andavam em minha desilusão. De repente todos estavam endoidecendo. Do agravo, como ia em pensar, achei asperezas até na goela. E o cuspe não cabia mais em minha boca, salgado como um suadouro de cangalha. Aí então estou lembrado, vendo como viu a Laripe de mim a curta distância, e que em tudo comedido, guardava o balanceio brando no coxim da cela, de vaqueiro de gado tangedor. Chamei para ele vir. Ah, o velho entregou os cavalos em Alaripe. Coração dele aguou. Blazoei. Deu por paz, Alaripe. Ei, essa paz não te enjoa? Ah, é deveras, a uns é o que sucede. Mas a paz não é boa? Então como é que ela enjoa, assim mesmo? Natureza da gente mal completada. Tudo tu vê, Alaripe. Eu acho que o enjoo da paz será também algum outro medo da guerra. Pode que seja. E mais só o medo da guerra é que se vira valentia. Mal, bem, não entendo. Meu chefe mais deve ser de ser. Pois não é? Só quando se tem rio fundo ou cava um buraco é que a gente põe riba, põe ponte. Assais essas coisas. Eu inventava essa fala para que ter meus eixos, meus aços. A boca do boi que é sal, o sal do barro vermelho. Eu estava chamando umas bizarrias. Força dessa minha maneira. Eu estava pelo calor de tudo. E a gente ia indo. Aquela comprida cavalhada, um ribeirão raso e estreito se passou. Nem bem sem 6 braças, riacho desses que os que vão morrer chamam de Rio Jordão. Todo mundo passou, portanto, diante de mim, eu esbarrado em pé, isso é, a cavalo. A virar o ar, viemos. Em caminho não se descansou um dia. Agora eram os brejos da beira do Paracatu. Mas eu tinha conseguido encher, em mim, causas enormes. Dispor do horror daquilo que eu não conciliava. Conforme perseguia, custoso, vermelho meu, somente quis, nem podia dizer aos outros o que queria. Somente então os versos dei que se puxaram aos meus seguintes. Hei de as armas, fechei trato, nas veredas com o cão. Hei de amor, em seus destinos, conforme o sim pelo não. Em tempo de vaquejada, todo gado é barbatão. Deu doideira na boiada, soltaram o rei do sertão. Travessia dos Gerais, tudo com armas na mão. O sertão é a sombra minha e o rei dele é o capitão. Arte que cantei e todas as cachaças, depois os outros é fanfa e a fanfa entoaram, mesmo sem me entender, só por basófias, mas rogando no estatuto daquela letra e retornando meu rompante. Cantavam melhor cantando. De todos, menos vi de Adorim. Ele era o em silêncios. Ao de que triste, e como eu, ia poder levar aos altos aquela tristeza. Aí eu quis, feito uma correnteza. Daí não quis, não, de repentemente. Desde que eu era o chefe, assim o via de Adorim de mim mais apertado. Quieto, muito quieto, é que a gente chama de amor. Como eu inquieto, as coisas chamam a gente. E já se estava ante frente do Paracatu, que também recuava a pouco escasso. Esbarrei não, nem examinei o diante, demeti meu cavalo nágua, os outros me acompanharam. Assim atravessamos. Vai, viemos. Esses dias em ondas. Sei só as encostas que subi a festo. O chapadão, céu de ferro. E era lua nova. Aquelas pedras brancas que de noite tanto esfriam. As caraíbas estavam dando flor. Por ponto do seu corpo media o enrolar dos longes ventos. Aí se viu, em seus couros, um vaqueiro pessoalmente. A esse perfis. Amigo, ô amigo, aqui é aqui. Ao que ele confirmou. Aqui o senhor, meu senhor, os senhores estão nos andares do rio Urucuia, aos campos. Sentei que estava. Estrela gosta de brilhar, é por cima do chapadão. Tanto doideira fiz, a prazo,
como aquela vista reta vai longe, longe, nunca esbarra. Assim, eu entrei dentro da minha liberdade. Oi gritará Araraúna, para a tua voz desenrouquecer. O chapadão é uma estando, somente eu sabia respirar. Subi e bebi de mim, e do que eu não me tonteava, só estive em meus dias. E ainda hoje, o suceder deste meu coração copia o eco daquele tempo, e qualquer fio do meu cabelo branco que o senhor arranque declara ao real daquilo sem translado. Ali eu, diante das portas abertas por livre ir, às larguras da claridade, acho que foi assim. Assim, mas alguém me pediu, ou era que mesmo desse jeito tinha de ser. Urubus perpassavam extremamente e para o poente vinham. Diadorim me chamou, pegando meu braço. Diadorim vigiou aquelas diferenças. Ele temeu por minha salvação, a minha perdição. Ou foi pela minha Nossa Senhora da Badia que mandou que assim tivesse de ser. Mas Diadorim tirou o açoite da minha ação. Ele me puxou, eu segurado, o propósito para trás. Nas grimpas, naqueles, o significado de uma coisa tive, que depois lhe relato. Ah, só no azul do anoitecer é que o chapadão não tem fim. Foi na descida de algumas ladeiras, no se costear um barrocão, Diadorim disse: Estou aqui, te vejo mesmo, Reobaldo. Eu disse: Ah, não, há paz. Há uma coisa te digo, Reobaldo, pois fala. Diadorim disse, a voz dele se palhava. Por querer bem é que eu falo, Reobaldo, feito sussurro nessas veredas mão mansa de tardinha, descabelando o buritizal. Eu disse, vai dizendo. Falei uma segunda palavra. A testa dele merujava, coisas grossas gotas. Mesmo que temesse, aquele suor devia de se gelar. Aí era um aviso que ele queria me fornecer. Aí eu não queria ouvir o que fosse. De repente eu não queria. Ficar indignado. No eu do meu, não tivesse de me dar a tal aprovação. Ao redor de mim, assim, obedecer. Deixa-me ver. Obedecer, sim. A chefia sabe chefiar, por certo, que para as jagunçagens os gerais mal serviam. A pobreza daquelas terras, só pobreza. A sina, tristezinha de pouco povo, aonde o povo do rareado, pelo que faltava água naquelas chapadas, e a brabeza do gado que caminhava em triste achar. Desejar da minha gente seria que atravessasse o do Chico, ir à cata das vilas e grandes arraiais, adonde se ajustar pagas e alugar muitos divertimentos, conforme no renovável servisse. Ir aonde houvesse política e eleição, sabia disso. Eu não era Pascácio. Um chefe carece de saber, é aquilo que ele não pergunta. E mesmo eu sempre tive diversas saudades. Reprazia para mim um dia reverter para o Rio das Velhas, cujos campais de gado, com coqueiral de macaúbas, meio no mato, sobre o morro, e o grande revoo baixo do Inhaúma, e o mimoso pássaro que ensina carinhos. O Manuelzinho da Croa. De Adorim, eu gostava dele. Tem muitas épocas de amor, amor em perto e amor e às vezes sossega. Em muitos adiamentos, o homem barba branca, tempo de guerrear. Eu disse para Laripe e Pacamã das presas, a Acauã e ao Fafafá, meus contra-guias. Eu, qualquer parte que eu podia arvorar, bem ficando meu mastro de guerra. Primeiro, então, por ali mesmo, na areia roxa, para tomar o instinto do ar, a gente recruzava. Mas, dirá o senhor, e o Hermógenes? A guerra não era para ser contra o Hermógenes? Ou o Judas? Sim, sei, mas eles, no meu ir, eles iam vir. Haviam de sabia que disso era eu no coxim da cela, suor nosso, seguindo no raso e no monte, nas areias, tirando brilhos. A mal o mundo serenava, de tardinha, quando os jauás cantavam. O silêncio tão devassado, completo, que nos extremos dele a gente pode esperar o lão-lalão de um sino. De Adorim não entendesse. Ele entendia. Assim eu tivesse muito ódio, de Adorim havia de me entender. Mas eu estava acontecido, por exemplo. Vinha uma boiada que passou, no bom balanceio, aqueles vaqueiros, esses com os laços enrodilhados nas garupas, e que por prazer aboiavam.
Apreciei de ver como todos souberam jeito de esconder o medo que de mim deviam de ter. Boiada com rumo da barra do Paracatu, salvante que mudassem de roteiro, mas a gente ia por lados contrários, deles até carneamos 2 reses. Se assou carne à moda do povo dos Gerais, que era como espeto de vara que folha miúda para tanto tempo se embranzeando para estorricar. O naco de carne se torrava como um fumo, e o gosto daquele cheiro se supria forte. Só por si punha a boca da gente aguando, dada a mais cachaça do menino Guirigó e o cego Borromeu, para eles falarem coisas diferentes do que certas. Por esse sim desencontradas, diversas de tudo. Conselhos me davam, mesmo só o igual aos que pudessem dar o cajueiro anão e o araticum, que consoante do senhor escrito Pontará, sobejam nesses campos. Mas a minha sina formava do rebrilhar. Em tudo, digo ao senhor, conforme fatos houve. Da mulher que me chamaram, ela não estava conseguindo botar seu filho no mundo. E era noite de luar. Essa mulher assistindo num pobre rancho, nem rancho, só de paperi, à toa eu fui. Abri, destapei a porta, que era simples encostada, pois que tinha porta. Só não a lembro se era um couro de boi ou um tranço de buriti. Entrei no olho na casa, lua que esperou lá fora, mulher tão precisada, pobre que não teria o com que para uma caixa de fósforo, e ali era um povoado só de papudos e pernósticos. A mulher me viu da esteira em que estava se jazendo, e no pouco chão, olhos dela alumiaram de pavores. Eu tirei a algibeira, uma célula de dinheiro, e falei: Toma, filha de Cristo, senhora dona, compra um agasalho para esse que vai nascer defendido e são, e que deve de se chamar Riobaldo. Digo ao senhor. E foi menino nascendo com as lágrimas dos olhos. Aquela mulher rebeijou minha mão. Alto eu disse, no meu despedir, minha senhora dona, um menino nasceu? O mundo tornou a começar. E saí para as luas. Então, termino aqui essa leitura, continuo no próximo vídeo.